Sejam todos bem-vindos ao 8º Congresso Espírita Alagoano. Dentro de alguns instantes reiniciaremos nossas atividades. O 8º Congresso Espírita Alagoano, tendo como tema central a família. Sejam todos bem-vindos. Segundo bloco, sábado pela manhã. Parte 1. Queridos amigos e amigas, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 8º Congresso Espírita Alagoano. O nosso evento tem o patrocínio do Ritz Lagoa da Anta, Ritz Suítes, MCZ Turismo, Lá São Domingos, Fraternidade Espírita Joana de Ângeles e apoio da Federação Espírita Brasileira. Em nome da organização, o nosso agradecimento. Agradecemos ainda a divulgação dos amigos na imprensa alagoana, como também a todos os trabalhadores das casas espíritas que se empenharam para a realização deste evento. Informamos que fotos estão sendo publicadas durante todo o congresso, então sigam o perfil da federação no Instagram, @feal.oficial, bem como no Facebook. Informamos ainda que, simultaneamente ao 8º Congresso Espírita Alagoano, terá início hoje o 5º Fórum da Juventude Espírita e com ele também o primeiro congressinho, onde irão desenvolver os temas Como você constrói os seus afetos e família, missão. Solicitamos a todos que mantenham os celulares no modo silencioso e informamos que neste evento a Livraria Espírita Joana de Ângeles está aberta, bem como o estande da livraria da Federação Espírita do Estado de Alagoas e que está com preços especiais durante todo o congresso. Informamos que teremos um momento de autógrafos dos conferencistas Haroldo Dutra e Ana Tereza Camasmi. Visitem também o nosso Bazar Fraterno. Convidamos para coordenar os trabalhos Jade Neves, coordenadora de integração federativa e vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Convidamos também Ivete Moura, coordenadora da área da família aqui no Estado de Alagoas. Bem como convidamos Jorge Elahá, conferencista do nosso 8º Congresso Espírita Alagoano. Nesse momento, passo a palavra para a coordenadora Jade Neves, que dará as boas-vindas. Minhas amigas e meus amigos, bom dia! Bom dia! Quero mais ânimo, gente. Segundo e último dia do nosso 8º Congresso Espírita Alagoano. Bom dia, família espírita! Bom dia! Que alegria podermos estar aqui reunidos para mais um dia de trabalho. Hoje, em especial, os nossos corações em festa. A Federação Espírita do Estado de Alagoas em grande júbilo, porque além do 8º Congresso Espírita Alagoanos, estamos também reunindo os jovens,
para o 5º Fórum da Juventude Espírita de Alagoas e reunindo as nossas crianças para o 1º Congressinho Espírita Alagoano. Isso nos toca profundamente o coração, porque nós lembramos o lema da campanha permanente de evangelização espírita, que esse ano completa seus 46 anos. Criança, jovem, precisam de direção ao bem. Evangelize, coopere com Jesus. E Jesus conta conosco para contribuir com essa tarefa, que nas palavras de Amélia Rodrigues, a evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob uma constelação de estrelas do céu. Então é uma alegria enorme podermos hoje estar aqui com a família inteira para falar de Jesus, porque família evangelizada é família feliz. E nós queremos registrar as presenças de algumas pessoas muito especiais também, que se deslocaram de regiões um pouco mais distantes para se fazer presentes conosco. Registramos a presença de José Queiroz, da Paraíba, que é coordenador estadual da área de comunicação. Registramos a presença de Marco Lima, coordenador nacional da área da arte. Mari Lourdes Queiroz, coordenadora da Comissão Regional Nordeste da área da família, lá da Paraíba. Alain Marques, do Maranhão, que é coordenador adjunto do CFN na área da família. Registramos também a presença de Railza França, coordenadora da área da família no estado da Bahia, e Ivaíta Souza, que está quase chegando. Tiveram vários empecilhos, mas ela está a caminho. É coordenadora da área da família lá do estado do Rio Grande do Norte. Então, a família espírita do Movimento Espírita Nacional aqui reunidas. É uma alegria imensa que nós possamos aproveitar o nosso dia de hoje para que seja de muito aprendizado e grandes reflexões. Muito obrigada. E para iniciarmos a nossa manhã radiosa, nós convidamos Isabela Farias, na voz, Cal Silver, voz e violão, Júlio Campos, voz e violão, e Luiz Carlos Flávio Torres, para um momento de arte e harmonização do ambiente. A gente já tinha começado uma banda com quem chegou mais cedo aqui, não foi? Todo mundo aqui participou, então vamos começar de novo. E a música é Cativar, que todo mundo conhece. Trabalhar para Cristo é um momento alegre, então que a gente se divirta. Só um instantinho que a gente parou de tocar, o ar-condicionado mexe com essas cordas, já afinou tudo. Esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Vocês? Cativar é amar, é
disse alguém. Laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto que é o sol, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Graças a Deus. Obrigado. Família, ninguém vive só. É uma canção de Cacá Rezende. Se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, mola mestra da vida. É doar, é lutar, é querer sempre o bem. Família é amor, ninguém vive só. Então faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Então vamos juntos fazer o melhor. Então vamos juntos fazer o melhor. Um mundo pequeno onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, mola mestra da vida. Doar é lutar, é querer sempre o bem. Família é amor, ninguém vive só. Então faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Vamos juntos fazer o melhor. Fazer o melhor. Então vamos juntos fazer o melhor. Aqui, obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve
eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar, que ser consolado, compreendermos que sermos compreender que ser amar, que sermos amados, amar que ser amado, pois é dando, ó Pai, que se se recebe, é perdoando, somos perdoando perdoados, que se é perdoado, e é morrendo que seremos, e é morrendo que se e vive viveremos para a vida após a vida. Amai-vos e instruí-vos. Vamos proferir agora o canto a Ismael, né? Tinha que sair, né? Oh Ismael, das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Quero dizer agora vocês agora. Oh Ismael, guardião do nosso Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Oh Ismael, ó grande Ismael, guardião do nosso Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, esse celeiro de muita luz, Ó Ismael, guardião do nosso Brasil, ó arcanjo Ismael, vinde a nós, ilumina o teu rebanho, fortalece
fortalece a nossa fé. Oh Ismael, oh Ismael, oh Ismael, fortalece a nossa fé. Guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, que somos nós, Senhor. Fortalece a nossa fé. Oh. Aqui estamos aprendendo, eternos aprendizes, dedicados servidores, a guiar almas sofridas, desgarradas do teu amor, Senhor, Senhor. Aqui estamos aprendendo, dedicados servidores, a guiar almas sofridas, assim como me guiaram, né? Desgarradas do amor de Deus, do amor de Maria, do amor de Jesus. Oh Ismael, oh Ismael, guardião do nosso Brasil, oh Ismael, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Oh Ismael, oh Ismael, guardião do Brasil, oh Ismael, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Graças a Deus. Assim seja. Nós agradecemos aos músicos por esse momento, por abrilhantarem o nosso evento. E nesse momento, nós passamos a palavra a Ivete Moura, para que a mesma possa fazer a nossa prece de abertura. Bom dia a todos. Vamos serenar os nossos corações, voltar o nosso pensamento ao amigo Jesus, nosso mestre, nosso guia, e endereçar a Ele os nossos sentimentos. Querido amigo, gratidão pela alegria desse momento, desse encontro de almas, irmãos se reunindo em torno de Ti, em busca da família, a família universal. Tu que nos mostrasse, Senhor, o Pai que nos reúne, que nos congrega e que nos convida dia a dia a avançarmos. Rogamos a Ti, dá-nos a Tua mão amiga, nos conduz, nos sustenta, nos ampara, mas nos convida sempre mais a elevar os olhos e caminhar para o mesmo ideal. Senhor, que o Teu amor aqui esteja presente, nos unindo a todos, nos fortalecendo, e daqui também possa alcançar a todas as famílias da terra, aquelas que vivem nesses momentos por conta das chuvas, adversidades, que sejam também acolhidas, amparadas e profundamente amadas por Ti. Que tenhamos hoje, Senhor, sob a Tua condução,
um dia de muitas reflexões, muitos esclarecimentos, consolo e orientação. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. E é com alegria que iniciamos as atividades deste sábado. Lembrando que o tema central do nosso 8º Congresso Espírita é a família. E nesse momento, nós vamos iniciar a conferência Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que será proferida pelo nosso irmão Jorge Elahá, ao tempo em que solicitamos que a mesa seja desfeita. Jorge Elahá, canto, é natural da cidade de Macapá, no Amapá. Espírita desde 1980. Atua no movimento espírita de Rondônia em palestras, atividades ligadas à juventude, estudos e unificação, junto à Federação Espírita de Rondônia. Com livro publicado, Vencendo o Medo, a Culpa e a Depressão. Ele, Fátima Delgado e Emanuel Chácara. Com vocês, Jorge Elahá. Olá, bom dia para todos nós. Prazer imenso estar aqui pela primeira vez em Maceió. Uma honra. E quero agradecer o convite na pessoa da Merijane e dizer a todos da nossa grande satisfação. E trago o abraço do nosso movimento espírita de Rondônia para todos nós. O trabalho de socorro dos benfeitores espirituais, ele costuma ser assim mesmo. Eles se deslocam para atendimento daqueles que precisam de maneira ininterrupta, procurando sempre estar no trabalho ativo do socorro daqueles que padecem. E naquele específico dia, além dos vários casos que já teriam socorrido, atendido ao longo do tempo, receberam a necessidade de atender especificamente uma família que passava por uma dificuldade muito grande. Júlio, a criança que reencarnara e que havia sido suicida na encarnação anterior, profundamente sequelado pelas consequências da encarnação última, estava bastante doente, pequenino, recomeçando a existência, mas com o corpo bastante fragilizado. Sua mãe, Zulmira, casada com Amaro, estava muito preocupada com a saúde da criança, e vai até o hospital para procurar socorro para o menino. E um enfermeiro é destacado para fazer o trabalho
de socorro da criança. O enfermeiro chamava-se Mário e havia sido noivo de Zulmira na juventude. Então eles haviam sido noivos, haviam namorado, o casamento não havia se concretizado. Zulmira havia casado com Amaro, deixando Mário para trás. Ele tinha uma mágoa de Zulmira muito grande, e ela nem sabia que ele guardava tanta mágoa dela. Então, diante da perspectiva dele ser destacado para ser o enfermeiro, para cuidar da criança, ele tomou a pior das decisões que um profissional de saúde poderia tomar no cuidado do seu paciente. Ele misturou as questões pessoais com as questões profissionais. Ao invés de oferecer remédio, ele estava aplicando medicamentos que estavam cada vez mais piorando a condição da criança e que ela estava indo progressivamente na direção do óbito. Os mentores receberam a notícia de que era preciso fazer alguma coisa e, após a orientação do grupo, o mentor reúne o grupo de assistentes que o acompanhavam e entre eles estava um em particular, chamado Hilário. Eles vão para o trabalho. Chegam na casa e encontram o garoto bastante debilitado, a mãe muito aflita, e eles começam a aplicar passes no menino para tentar melhorar a condição dele. O pai, aflito, a mãe, angustiada, o menino doente, os mentores fazendo tudo o que deveria ser, Hilário atuando no socorro junto com os benfeitores, todo mundo agindo com um grande êxito no trabalho de socorro de Júlio, quando batem na porta. E quando vão abrir, quem era? Mário, que veio para mais uma sessão de, entre aspas, medicação, que na verdade era mais uma dose da substância que iria agravar ainda mais a criança. Quando Mário entrou, Hilário teve um choque. Ficou paralisado ao ver o enfermeiro que entrava e, virando-se para os demais companheiros que participavam da equipe de socorro, disse: "Mas esse é Mário, é meu irmão, é meu irmão, meu Deus, o enfermeiro que está matando a criança é o meu irmão." E os mentores recolheram Hilário, que ficou totalmente transtornado ao perceber que ele estava no mundo espiritual, atuando num trabalho de socorro, e o irmão biológico dele, ainda encarnado, era o autor da ação danosa contra Júlio. Nessa hora, o mentor abraça Hilário e diz para ele: "Hilário, todas as pessoas que socorremos são nossos irmãos. Todos são nossos irmãos. Mário não é diferente daqueles a quem também temos que atender. Zulmira, Júlio, Amaro, são todos nossos irmãos também." Esta é uma compreensão que a gente vai desenvolvendo à medida em que vamos tendo a oportunidade de viver e de descobrir os valores espirituais que a doutrina espírita nos oferece. As questões 298 e seguintes até a questão 303 do Livro dos Espíritos vão comentar conosco sobre isso. Vão nos dizer que as almas são criadas absolutamente distintas umas das outras, sem qualquer tipo de vinculação. Nós não somos criados aos cachos,
esse é o cacho dos Pereira, esse vai ser o cacho dos Oliveira. Não. Nós somos criados absolutamente distintos uns dos outros, sem qualquer tipo de vínculo. Mas a experiência humana, ela vai nos oferecendo, na medida em que o tempo vai passando, uma compreensão mais dilatada do sentido da internecessidade das criaturas. E embora nós tenhamos sido criados absolutamente sem vínculos uns com os outros, a vida que o ser humano desenvolve nas suas múltiplas encarnações vai criando vínculos. E a gente vai se vinculando às pessoas no curso das existências corporais. E uma leitura atenciosa na literatura espírita nos permite perceber que existem 3 tipos de laços familiares que se vinculam às criaturas. O primeiro tipo de laço é o laço inicial. É o laço por onde todas as nossas relações iniciam, chamado laço pela natureza das provas. O laço pela natureza das provas é o laço que une espíritos estranhos entre si, mas que possuem uma prova semelhante. Eles têm uma prova parecida. Então, como a prova deles é parecida, eles são reunidos exatamente pela natureza das provas. Por exemplo, nem todo mundo que nasce ou vive em Maceió obrigatoriamente se conhece de uma outra existência. E por que estão juntos? Pela natureza das provas. Era preciso que se reunissem nesse lugar. Então a gente pega o ônibus, e não necessariamente todo mundo que pega o ônibus tem um vínculo comigo de outra existência, mas eles têm um vínculo com a natureza da prova. Pegar o mesmo circular. A gente vai se olhando no ônibus. Esse deve ser na minha outra existência. Aquele ali também. Talvez não. Talvez sejamos ainda espíritos estranhos entre si. E conforme nos fala a doutrina espírita, até mesmo nos laços familiares, nós podemos ter laços pela natureza das provas. 2 situações são bastante características de natureza das provas em família. A primeira delas é quando a gente é um espírito muito iniciante, a gente está começando, estamos nas primeiras encarnações da espécie, nem sabemos ainda nem a linguagem articulada direito, a gente nem sabe se organizar ainda enquanto sociedade. Nós estamos nos ensaiando para a grande jornada evolutiva que nos aguarda. Então, os espíritos, nessa condição ainda bastante inicial de existência, eles têm uma tendência a se reunirem pela natureza das provas, ou seja, não há um planejamento rígido do tipo, você vai renascer, vai casar com essa aqui, tá? Não é com essa outra aqui, não. Você vai casar com essa e vai ter esses meninos aqui, vão ser 17, tá? Então, não necessariamente você tem vínculo anterior com essas criaturas. Nas encarnações iniciais, a gente trabalha com um grupo. A gente reúne um grupo de espíritos e esse grupo vai renascer. Só, vocês vão renascer aqui, o rio é esse, a roça vai ser ali, tá certo? E vocês vão caçar para cá. Então, pesca ali, planta aqui e caça para cá. E nós vamos acompanhar vocês. Mas esses planejamentos, eles são ainda muito frouxos. Se fulaninho A não casar com fulaninha B, casar com CH, X, J, tá bom, vai. Porque não existe necessariamente um vínculo que amarre as criaturas entre si. Eles são todos almas ainda saídas da infância espiritual
não tem ainda nenhuma história expiatória constituída que costure do tipo, você vai ter que ser com aquela ali. Não, nós vamos nos ensaiar. Então, o balé das relações afetivas, ele está muito mais livre nesse primeiro período. Só que começa livre, né? Mas termina enrolado. Porque a gente até pode escolher alguém naquela minha comunidade para casar, escolhi aquela pessoinha ali, gostei. Mas depois de 30, 40 anos de convivência, não há mais indiferença entre essas pessoas. Ou eu criei um laço de afeto, ou eu criei um laço de desafeto. Não dá para dizer que você foi casado com uma pessoa durante 40 anos, você não sente nada. Você tem raiva, não sente nada, não dá para não sentir alguma coisa. Tem que sentir. Então, André Luiz, na obra Agenda Cristã, diz assim: o ódio começa onde termina a simpatia. Então aí você vai ver que de repente você tem dificuldade. Eu não gosto de caçar com fulano, ele é muito antipático. Quando ele vai caçar, ele vai todo arrogante, porque ele pega os animais maiores. Eu, coitadinho, erro a flechada toda vez. Não consigo pegar nada. Não gosto de coelho, não. Tenho raiva desse cara. E aí já começa a ter relações de antipatia dentro do grupo. Não posso. Dentro do grupo aonde eu me movimento. Então, o que vai acontecer? A gente entra pela natureza das provas, mas não permanece nela. A gente sai ou para uma relação de desafeto, aonde a gente cria uma aversão pela pessoa, uma antipatia por ela, uma gastura de conviver com aquela pessoa, ou a gente sai para um laço de afeto, que é quando a gente sente prazer na convivência. Então, a natureza das provas, ela tem fundamentalmente dois grandes grupos para acontecer. A primeira é nessa aí, aonde você tem uma circunstância de início de evolução. E uma segunda que existe é quando você tem espíritos que precisam passar por uma experiência e o outro precisa passar pelo reverso da medalha da mesma experiência. Então você junta a tampa com a panela. Você junta a fome com a vontade de comer, sem que necessariamente esses espíritos se conheçam. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma mulher, por exemplo, que em função do histórico de maternidade dela, nesta encarnação, ela vai tentar ser mãe e não vai conseguir. Existe dentro da história dela alguma coisa, não nos importa o quê, que dificulta a maternidade para ela. Ela pode até engravidar, mas a gravidez não completa. Não é que ela vá fazer o aborto provocado, ela vai perder a criança. Ela vai ter uma gravidez tubária, ela vai ter um problema de descolamento de placenta, ela terá um problema qualquer através do qual a criança tem um processo de má formação congênita que lá pelo 3º mês ela vai perder. Vai acontecer alguma coisa e ela naturalmente, eu disse naturalmente, eu não disse provocado, naturalmente ela vai perder essa criança. Então eu tenho essa mulher que ela vai passar pela gravidez frustrada. E eu tenho um espírito que está muito problemático no mundo espiritual. Está cheio de mazelas, ele precisa tentar um processo reencarnatório, mas já se sabe que ele não vai concluir esse processo. Está muito deformado. Então ele vai tentar o renascimento e lá pelo 3º mês aquela gestação não vai avançar e ele vai naturalmente ter que deixar o corpo. Para quê?
para que o corpo receba parte das deformidades perispiríticas e ele melhore a cada tentativa, como se ele fosse, na falta de uma palavra melhor, lavando o perispírito no corpo. Ele vem bem comprometido, tenta uma reencarnação, e aí com 8 semanas a mãe perde. E ele já deixou boa parte das mazelas dele lá. Aí ele disse, vou tentar de novo. Pode ser na mesma mãe, pode ser em outra mãe, vou tentar de novo. Aí ele vai até a 12ª semana. Aí ela perde de novo. Depois ele vai até a 20ª semana, aí ela perde de novo. Até que ele nasce. Ele vive 24 horas e desencarna. E ele diz, nossa, mas para que isso, meu Deus? Ele está em processo de transferência das mazelas do perispírito para o corpo. E assim vai transferindo as suas energias. E quando a gente vê uma criança que nasce, às vezes com algumas sequelas físicas ou até mesmo mentais, a gente diz, mas qual é o sentido que tem tudo isso? Na verdade, isso faz parte de um grande mecanismo de recuperação dos espíritos que está sendo feito através da reencarnação. Então, a natureza das provas é isso. É você pegar espíritos que são aparentemente estranhos entre si e você reúne. Só que depois de uma convivência, ou vira laço de afeto, ou vira laço de desafeto. O que vai acontecer com os laços de afeto? Laços de afeto vão fazer parte da nossa família espiritual. Então, a tendência é que aqueles que nós amamos se tornem próximos de nós cada vez mais. Então, a tendência é que quem faz parte da minha família espiritual renasce no nosso lar. Nosso lar que eu estou dizendo, renasce na nossa casa. Renasce conosco. Só que a família espiritual é muito grande. À medida que o tempo vai passando, cada encarnação tem mais primo, mais tio, mais irmão, mais pai. E aí a família vai crescendo. E não bastasse isso, eu tenho amigos também que começam a fazer parte da família espiritual. A família espiritual não é só quem tem laço de sangue. Marido, por incrível que pareça, também acaba fazendo parte da família espiritual. Até sogra faz parte de família espiritual. Então, a família espiritual é aquele grupo de espíritos afins. Quem não é afim não faz parte da família. Ok? Quem não é afim não faz parte da família. Ainda. Então, a gente vai criando laços de afeto e essa família vai crescendo, ela vai se alargando. E nós vamos ficando cada vez mais com um contingente crescente de parentes espirituais. Na hora de reencarnar, uma pequenina pontinha desse grupo nasce. A maior parte fica desencarnado, velando por nós. E esses que velam por nós são de 2 tipos. Espíritos familiares e espíritos mentores. Os espíritos familiares são aqueles que gostam da gente, já possuem um laço de afeto conosco e eles nos querem bem. Eles nos querem bem. Isso é um espírito familiar. E tem os espíritos mentores, que também estão na família espiritual. Que eles estão ligados a nós, vinculados a nós, mas de uma maneira diferente. Aí alguém pode pensar assim, se o espírito familiar é aquele que nos quer bem, é porque o mentor nos quer mal? Não. É porque o espírito familiar nos quer bem e o espírito mentor quer o nosso bem. É diferente. Porque me querer bem pode a gente se atrapalhar. Eu estou tão preocupado, espírito familiar. Eu estou tão preocupada com meu filho. Meu filho agora casou com aquela mulher horrível, que não sabe nem fritar um bife para ele. Ela aperta o bife, o bicho fica solado. O bichinho não gosta de bife solado. E eu fico tão desesperado, estou doida que ele largue dela, porque
Ele sofre tanto na mão dela, um bichinho. Ai, meu filho. Espírito familiar. Espírito mentor. Estou muito orgulhoso do meu protegido. Está passando um perrengue no casamento, mas ele está lá. E eu vou dar todo o apoio para que ele continue firme. Então, assim, o espírito familiar, ele nos quer bem, mas às vezes não tem a condição de nos enxergar como espíritos, nos enxergam como pessoa. Tem espírito familiar que chega a dizer assim: ai, estou muito orgulhosa do meu filho, meu Deus, agora ele está tão bem. Olha, ele comprou agora uma casa nova, já comprou uma fazenda, já colocou um helicóptero lá, ele está já com mais de 10 mil cabeças de gado. Nossa, mas ele está ótimo. Desde que ele entrou nessa comissão de licitação, a vida dele mudou, graças a Deus. E o mentor diz: eu estou muito preocupado com o meu protegido. Ele já comprou uma casa nova, já comprou uma fazenda, até helicóptero ele já comprou. Por conta dessa comissão de licitação que ele entrou, eu vou tentar tirá-lo de lá. E a outra diz: não tira, que está tão bem. Essa é a diferença. Espírito mentor para espírito familiar. Às vezes até eles concordam, porque eles querem que a gente esteja bem, só que um nos enxerga como pessoa e o outro nos enxerga muito mais como espírito. Espírito familiar às vezes sofre, porque ele tem dificuldade de compreender as visões transcendentes que a vida possui. Mas todos dois fazem parte da família espiritual e eles então reencarnam pertinho de nós. Parte deles vem para integrar a nossa família corporal. Em casa, no nosso ambiente familiar, a gente tem boa parte dos nossos familiares, sendo a totalidade deles, composto de laços de afeto, espíritos do passado que estão encarnados conosco no hoje. Só que tem um problema, né? A gente não fez só coisa boa no passado. Então a gente se envolveu numa série de dificuldades, né? Nem todo mundo assim é que nem Ana Kamasmi, que não tem defeito. E aí a gente vai vivendo com as pessoas, vai se relacionando com as pessoas e vai criando mágoa de um, ódio do outro, rancor daquele ali. Aí eu odeio meu vizinho e coloca a música alta. Aí eu tenho ódio do meu trabalho, aquela pessoa antipática. A pessoa não tem mais nem nome assim. Ah, aquela antipática. Ah, a antipática chegou. Então a gente vai desenvolvendo raiva. Às vezes desenvolve ódios, não é? Você desenvolve ódios porque você teve uma partilha de bens, o pai desencarnou, chegou na hora da partilha, os irmãos descobriram que não se amavam tanto, e aí começa uma briga terrível e desenvolve ódios, que a gente vai precisar resolver. Então essas questões que ficaram em aberto, eu estou falando do vizinho que bota a música alta, isso é pouco para justificar um renascimento dentro de casa, salvo se a gente criar com ele um conflito muito grande. Mas os ódios grandes, eles podem atrair essas entidades para virem para próximo de nós. E por que isso acontece? Porque nós precisamos amar para ser felizes. É impossível ser feliz sem amar. Então os espíritos, eles são arrastados de maneira inevitável na direção do amor. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente diz assim, mas fulano, eu tenho ódio dele pelo que ele fez comigo, olha o que ele fez. Aí depois de um tempo assim, mas eu não posso odiar fulano, porque senão eu vou ficar mal. Eu estou sofrendo aqui por conta do ódio que eu tenho dele. Então eu preciso resolver isso. E aí a gente vai, às vezes procura essa pessoa no mundo espiritual, pede desculpa, há um perdão recíproco. E as pessoas então dizem, olha, eu acho que a gente podia até voltar com o irmão. Aí o mentor, você tem certeza? Eu tenho certeza. O que ele me fez, eu nem guardo nas mágoas. Está tudo tranquilo.
E do meu sócio também, menos ainda. Meu sócio, eu tive muita raiva dele, mas agora eu não tenho mais. E era só uma bobagem. Por quê? Só porque o meu sócio me roubou. Roubou minha mulher e meus filhos. Me deixou na miséria. Conseguiu uma certidão de que eu era louco, me jogou no manicômio. Mas eu não tenho. Isso é uma bobagem. Está tudo tranquilo, está resolvido. Já nem odeio mais. Aí vai nascer como irmão. E por que a gente renasce? Porque o mundo espiritual não garante a nós a compreensão verdadeira de quem somos. Porque olhando para a vida imortal, vendo a lei de causa e efeito na minha frente, eu posso me iludir com relação ao que eu sou, ao que eu sinto. E eu posso achar que eu já perdoei quem de fato eu não perdoei. Então a gente precisa renascer, porque o renascimento permite o parcial esquecimento do passado. E na retomada nossa, em termos de história, com aqueles que dividem conosco a existência, a gente tem a chance de se resolver. Então, as nossas famílias são como se fosse uma bisteca, né? Tem um pedacinho de osso, tem um pedacinho de carne. Então tem um pedacinho que é de laços de desafeto e tem outro pedacinho que é os de laços de afeto. Temos que ter uma bisteca com a carne assim, grande, agora chama tibone, não é mais bisteca. O pessoal mais novo chama tibone, mas é bisteca. Então tem um pedaço assim de carne grande, tem um pedacinho de osso, só aquelas famílias muito harmônicas que tem lá pouquinha gente, complicadinha. E tem outros que recebem aquela bisteca, que tem aquele pedação de osso, pedacinho de carne, que a gente tem que saborear bem saboreadinho, que ele já vai acabar. Então, às vezes a gente traz muito conflito no passado, a gente traz muitas questões mal resolvidas. Então, aporta no lar uma quantidade grande de pessoas com dificuldade do passado para constituir a família do hoje. Então, a gente tem laços de afeto, laços de desafeto e tem uma terceira situação. É porque em casa também pode ter, pela natureza das provas também. Eu posso ter espíritos que estão em casa pela natureza das provas. E antes que alguém fique assim preocupado para querer saber, meu Deus, eu queria tanto saber o meu. Quem é meu laço de afeto, pelo amor de Deus? Eu quero saber quem é meu laço de desafeto. Não estou com vontade de saber, mas quer saber para quê? Porque veja, para quem é meu laço de afeto, qual é o sentimento do meu coração que eu tenho que dar para quem já é meu afeto? Que sentimento? Amor. Para quem é meu laço de desafeto, que sentimento eu preciso dar para resolver esse problema? Amor. E para quem é pela natureza das provas, que sentimento eu devo dar para resolver? Posso. Atenção, atenção, notícia de utilidade pública. Existem 2 carros fechando outro carro na saída. A placa do primeiro, isso é QTT ou QTI? QTT 6778, é um carro preto. Como os carros são tudo parecidos, hoje não dá para saber qual é a marca. É QTT 6778. E o outro é RDO 4B24, é um carro branco. Eles estão ao lado da escola. Fechando a saída dos outros. Assim também a gente fecha as nossas saídas quando a gente não consegue amar as pessoas. O laço de desafeto é para a gente dar amor também. É para isso. E aquele que é da natureza das provas, para não criar confusão, a gente dá amor também. Então, gente, se o remedinho que você vai usar é o mesmo independente da doença, não precisa saber a doença. Toma o remédio. Então, em casa, você vai entregar amor para todos. Porque quem for laço de afeto está contemplado. Quem for laço de desafeto está contemplado. E quem for pela natureza das provas também. Imagine se eu vou pegar o conhecimento espiritual para usar de maneira errada. Diz assim, bem, agora que eu entendi que tem laço de afeto e desafeto, eu acho que com a minha mãe é laço de desafeto. Por isso que eu tinha raiva dela. Então agora eu vou ter mais ainda.
que agora eu descobri que deve ter uma razão, não lembro, mas deve ter. Sabe como é que chama isso? O nome disso é burrice espiritual. Que é você aprender doutrina espírita para usar contra você. É usar contra. Eu aprendi, pois agora eu vou dar o troco. Não é para fazer isso. É para a gente usar o conhecimento para resolver efetivamente os dramas familiares que a gente tem. E a gente precisa resolver. Por quê? Porque os laços de afeto, eles já estão pacificados e eles compõem a nossa família espiritual, tá tranquilo. Mas os laços de desafeto, lamento dizer, mas vai ter que virar laço de afeto. Eu sei que dói. Não, ele não é. Vai ter que virar laço de afeto. A gente vai ter que desenvolver a capacidade de perdoar. Senão a gente se enrola com a lei. E embora esteja faltando só 10 minutos para eu terminar, eu quero dizer as 6 consequências que acontecem quando a gente não perdoa. É rápido. São 6 consequências para quem não perdoa. Consequência número 1, ficar doente fisicamente. Nem vou perder tempo. Todo mundo já sabe o que é. Fica doente fisicamente. Palpitação, etc. Segundo, fica doente emocionalmente. Fica amargo, antipático, chato. Pessoas que não perdoam ficam falando daquilo o tempo todo. É porque teu pai. Então, a pessoa tem 20 anos. Aquela parede onde ela botou a rede já está preta, de tanto ela chutar a parede com ódio. Do outro que já casou, já tem até neto, e a pessoa ainda continua. Eu me lembro do que ele me fez. Então a pessoa fica amarga. A vizinha traz a filha que vai casar e diz assim: olha, dona Maria, minha filha vai casar essa semana, olha o vestido dela, como é que tá. E a menina toda vestida. Aí dona Maria diz: oh, minha filha, você vai sofrer tanto. Então você vê, a gente fica sequelado emocionalmente, fica amargo. E a consequência disso é que ninguém quer conviver com quem é amargo. A tendência é ficar sozinho. Terceira consequência, a gente fica sequelado emocionalmente. Então, não só psicologicamente, mas fica também sequelado da seguinte maneira: eu passo tanto tempo vivendo no passado do que o outro me fez, que eu não vivo o presente. O dia que o outro me fez mal já tem mais de 1000 dias, 1000 horas. De tanto que eu lembro. Todo dia eu tiro uma hora para lembrar. Olha o que ele me fez. Aí ele disse isso, aí eu peguei disse aquilo para ele pegou e fez assim. E eu fico vivendo o dia que já acabou. E o dia de hoje eu não vivo. E o dia de hoje eu não vivo. O dia de hoje eu não vivo. Como eu não vivo o dia de hoje, a gente não vê filho crescer, neto crescer, quando vê, menina, tu tá grande, aí, claro, todo no passado, o tempo todo de costas. Então, essa é uma terceira grave consequência. Quarta, a gente adoece espiritualmente. Ganha umas companhias espirituais, que eu nem vou detalhar. Mas é processo obsessivo, perturbação, uma série de dramas de cunho espiritual. Aí tem a quinta. A quinta já é na outra existência. É esse sujeito que você não perdoou renascer pertinho de você na próxima. Você ter um grupo familiar que tem uma pessoa que é seu inimigo do passado é muito ruim. Não é bom. Então a gente precisa trabalhar isso para que a gente se desembarace dessas dificuldades que a gente tem. Então isso é muito importante, que a gente se cuide para que a gente não tenha que passar por essa dificuldade que é muito ruim. Você tem um lar aqui e uma pessoa que te implica, que te dificulta e que vai exigir de você esforço, muito esforço. Mas eu disse que eram 6, né? E eu só falei 5. Falei 5, falta uma. Mas o que pode ser pior do que você ter um inimigo na sua casa, gente? Pois tem. É você ir para a casa dele. Porque a gente sempre quer
que o inimigo venha morar na minha família com os meus afetos. Por que não vai você morar na dele? Então, pior do que você ter um inimigo na sua casa, é você ser o que foi para a casa do outro, Ana Teresa. Porque os outros lhe são estranhos, ainda tem, é todo mundo estranho, ainda tem um inimigo. Olha que beleza. Então a gente precisa resolver, porque não tem jeito. O único antídoto para o processo da dificuldade no lar é o perdão. O perdão é uma necessidade imperiosa da lei. Não é uma opção, ele é uma necessidade. Eu preciso perdoar as pessoas. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. É você poder voltar naquela história que aconteceu, analisar o que se deu e procurar trabalhar para não se emocionar mais com aquilo que aconteceu no passado. É você conseguir digerir a coisa e entender que o outro é uma pessoa doente. Diz assim, tenho muita mágoa da minha mãe. Não, entenda que sua mãe foi uma pessoa que vem com adoecimento. Não se ressignificar sua mãe como uma pessoa frágil também, vai ficar mais fácil. Então, na medida em que a gente vai fazendo esse mecanismo de perdão, as nossas famílias espirituais, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo. E a tendência é que à medida que a gente evolua, a nossa família espiritual vai ficando maior, porque eu vou fazendo mais laços de afeto e eu vou virando os laços de desafeto em laços de afeto. Aquele negócio vai crescendo. Aí vai crescendo, vai se desenvolvendo, e à medida que a gente vai passando, aí você de repente encarna, o Haroldo passa a ser seu parente, e aí você junta o Haroldo com você, aí a família espiritual dele junta com a sua. Deu para entender? Aí vai juntando. Aí, olha, eu tenho os meus, eu também tenho os meus, olha que... Aí você... O amigo do meu amigo é meu amigo, né? Então a gente vai se juntando, e essas ilhas de famílias espirituais, elas vão se conectando e vai criando um espaço cada vez maior. Imagina os espíritos que já estão bem mais na frente, o tamanho da família espiritual deles. Quantas almas eles já tiveram a chance de conviver, quantos amores eles já possuem, quantos desafetos eles já transformaram em amores ao longo do tempo. Se os espíritos superiores estão assim, imagine Jesus. De que tamanho é a família espiritual dele? É imensa, incontável. A quantidade de almas que ele já conseguiu trazer para próximo do seu coração na condição efetiva de laços de afeto. E tem uma passagem no Evangelho que diz assim, que as pessoas chegam e comentam: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí ele pergunta: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus, querendo representar para nós que quando a gente alarga o nosso olhar sobre as coisas, nós começamos a ter uma visão muito transcendente do que seja ser afeto, seja pessoa desse tipo. Se quiser fazer um teste, você assiste o jornal. Quando aparecer assim, deu uma enchente, aí você, meu Deus, onde foi isso? Você foi lá na China, e graças a Deus foi na China. Então, você ainda não chegou lá. Aí, mas onde foi? Foi em Milagres, aqui do... Meu Deus, aqui do lado. Então, aqui do lado não pode, na China pode. Então você vê até onde vai a extensão da nossa percepção de família espiritual. Se nós tivermos essa capacidade de desenvolver esses sentimentos, então nós vamos ver todas as pessoas como irmãos. E o nosso querido Hilário, da nossa história no começo, não ficaria tão assustado quando ele percebesse quem é que está fazendo. Porque ao invés de dizer, Mário é meu irmão, todos nós somos irmãos e temos que nos ver dessa forma
porque somos uma grande família espiritual, justificando porque Jesus disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos ao José Larra pelas reflexões deixadas, pelo conduzimento que foi dando diante do tema colocado. E nesse momento, nós informamos que o estande da nossa livraria, da Federação Espírita, aqui do estado de Alagoas, se encontram com diversos títulos de obras espíritas, que se todos puderem lá fazer uma visita. E dentre essas obras, nós temos aqui Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi, Despertar, o Segredo da Reforma Íntima, de Haroldo Dutra Dias, e O Verbo se Fez, parábola também do Haroldo, o Evangelho de João, e Interpretando e Comentando, ambos de Haroldo Dutra Dias. Divulgamos também que o Centro Espírita William Crookes, ele convida a todos a compartilharem um chá da Nina. E é um evento beneficente e o que for arrecadado será revertido aos trabalhos assistenciais do Centro Espírita William Crookes. E terá participação artística de Mirtes Barradas, Carl Silva, Eduardo Henrique, Madalena Oliveira, Marcha Cossino e Luiz Carlos Ângelo. Ele vai acontecer no dia 23 de setembro, na Coberta de Flor, na Mangabeiras, no horário de 16h30. E aqueles que tiverem interesse, só procurar para que possamos passar de mais informações. Temos também aqui o CONES da Paraíba, o 10º Congresso Espírita Paraibano, que se dará no Centro de Convenções, lá da Paraíba, nos dias 12 a 14 de janeiro de 2024. Tem como tema central, Sem Caridade, o que sou? E está com um valor promocional até 30 de junho, no valor de R$ 150. E eles informam também que aqueles que fizerem a inscrição hoje pelo site, a senha é Alagoas. Também o nosso Bazar Fraterno se encontra, se todos puderem lá também fazer uma visita. Lembramos aos amigos que preencham o nosso formulário de avaliação, porque se encontra no material entregue e ele é de suma importância para que nós possamos identificar, né, como os pontos que ali são inseridos e sempre na perspectiva da gente aprimorar cada vez mais. Haroldo Dutra estará autografando na entrada do casarão, no momento do intervalo. E nesse momento nós convidamos o Haroldo, que desenvolverá o tema Meus Filhos, eu lhes apresento Jesus. O Haroldo Dutra Dias é humanista, escritor e palestrante internacional, estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade e literatura grega. É articulista e autor de diversas obras, tradutor da obra Novo Testamento, editada no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, autor de livros O Evangelho de João, volume 1 e volume 2, Apocalipse, Estudando a Gênesis à Luz do Espiritismo, e volumes 1 e 2, entre outros. Então, nesse momento, com todos vocês, Haroldo Dutra Dias. Caras amigas, caros amigos, bom dia para todos. Eu queria agradecer, na pessoa da Marijane, a Federação Espírita do Estado de Alagoas. Queria aproveitar também para agradecer na pessoa
do nosso querido Jorge Godinho, a Federação Espírita Brasileira aqui representada, e na pessoa do Elahá, todas as expositoras, expositores desse evento, Ana Tereza, que está ali no fundo, a todos que estão participando. É uma alegria muito grande podermos, depois da pandemia, retornar aos congressos, aos eventos presenciais. Nada como esse encontro, essa união e essa troca de experiências, de informações e de sentimentos. Eu gostaria de começar de um modo diferente, porque o tema que nos foi proposto é o tema da perspectiva das mães e dos pais diante dos seus filhos. Mas, sobretudo, um tema que toca em uma das responsabilidades mais sagradas do espírito que encarna, que é o dever e a possibilidade de apresentar Jesus a esses seres queridos que a providência divina confiou. Confiou a nossa responsabilidade, a nossa experiência e, sobretudo, ao nosso amor para a recomposição dos seus destinos. Eu começo, então, com um poema de Adélia Prado, uma poetisa mineira. Escreveu um poema curto, intitulado Ensinamento. E é um poema que fala da mãe dela. Ela diz assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Esse poema, embora curto, retrata a essência da paternidade, a essência da maternidade e a essência do amor. Aproveitando o fio condutor do Elahá, o amor não é uma palestra, o amor não é um discurso filosófico, o amor não é uma teoria, o amor não é um ensaio. O amor é uma conduta. O amor é um modo de ser e de fazer. Isso nos lembra uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Está registrada no livro Religião dos Espíritos. O título da mensagem é: Se tiveres amor. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maus dizentes criaturas desprevenidas, que o veneno da crueldade enlouqueceu. E desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás
do onzenário, a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio. E no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça, e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância. Em toda a parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. E perceberás então como o Cristo fustigado na cruz, perceberás então, da mesma maneira que o Cristo fustigado na cruz percebeu, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Isso nos faz lembrar uma tradição em torno de Francisco de Assis. Dizem as tradições que Francisco de Assis teria reunido seus irmãos de ordem e distribuído a tarefa entre eles, dizendo assim: agora vão e preguem o Evangelho. E, se for necessário, utilizem palavras. Quando nos voltamos para o lar, e quando estamos refletindo sobre o cotidiano da convivência das almas, como é a convivência de pai e filhos, mãe e filhos, nós não estamos falando do poder dos discursos. A palavra é poderosa. A palavra cura, a palavra instrui, a palavra educa, a palavra ergue o ideal. A palavra tem seu valor. Mas a palavra tem seus limites. A palavra tem limites que o amor desconhece. O amor vence barreiras que a palavra deixou para trás. O amor contorna obstáculos que a palavra não tem o poder de contornar. Portanto, o alicerce dessa apresentação do Cristo aos nossos filhos é o nosso amor. A nossa vivência é ser capaz de expressar no cotidiano das nossas vidas, nem que sejam migalhas dos exemplos do Cristo. Por uma razão muito direta. Não teria sido esse o comportamento do próprio Cristo para conosco?
não teria sido esse o modo de agir do nosso modelo e guia? Ou vamos examinar. Todos enxergavam um jovem orgulhoso, forte, obstinado, inteligente, um pouco fanático, e o chamavam de Saulo de Tarso. Todos enxergavam nesse jovem alguém que, em nome da crença, em nome dos valores religiosos, colocou o ser humano em segundo plano, a ponto de ser capaz de perseguir, a ponto de ser capaz de apedrejar, em nome de Deus. Eleger a pedra como instrumento de evangelização. Escolher o apedrejamento como didática divina. No entanto, o Cristo que ama não vê um perseguidor, enxerga um vaso escolhido. Por uma razão muito simples. Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. O Cristo, diante de uma alma simples, boa, mas rude, intolerante, impaciente, como Simão Pedro, não vê um pescador capaz de tirar uma espada no momento da crise da prisão do Cristo. E enxerga em Simão o líder do colégio apostólico. Escolhe Simão para depois prepará-lo. Porque se na estratégia do Cristo estivesse a premissa de escolher todos os preparados para a tarefa, ele teria trazido seu cortejo de anjos. Teria vindo ao mundo com seus assessores espíritos puros. Traria os espíritos puros sêniores, aqueles que já são puros há 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos. Espíritos puros do escalão médio, já são espíritos puros há 200 milhões de anos, 300 milhões de anos, e espírito puro estagiário, que se tornou espírito puro há 5.000 anos, 10.000 anos. Por que escolheu seres humanos? Falíveis. Escolhe alguém fechado no ritual, inflexível com as tradições, preconceituoso e intolerante para com o erro, que todos viam na figura exótica de Tiago Menor, mas ele, o Cristo, via naquele apóstolo o grande mediador, o mediador da primeira e da segunda revelação, e estabelece Tiago como aquele que iria conciliar
os corações dedicados da primeira revelação aos novos corações agora dedicados à continuidade da tarefa, que é a segunda revelação. E Tiago Menor se torna o grande instrumento, a grande ponte, evitando que a igreja nascente fosse massacrada pelo preconceito religioso dos mais antigos. Enquanto até mesmo os apóstolos que ouviram diretamente, nós ouvimos indiretamente. Isso é preciso ser destacado. O mérito dessa plateia aqui é pequeno, porque estão ouvindo de Jesus da minha boca. O mérito dos apóstolos era gigantesco, que ouviram Jesus diretamente. Voz direta. Ouviram o Cristo falando de perdão. Ouviram o Cristo falando de aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ouviram do Cristo falando, o amor cobre a multidão dos pecados. Ouviram da boca do Cristo. E, no entanto, o que fizeram com Maria de Magdala? Assim que Maria de Magdala resolve recompor seu destino, assim que Maria de Magdala resolve mudar seu caminho, porque todos somos filhos de Deus, todos fomos criados imagem e semelhança do Altíssimo, todos temos o direito sagrado de nos tornar espíritos puros. Quando a providência divina entrega Maria de Magdala para os apóstolos, o que eles fizeram? Sutilmente, com muita caridade, expulsaram ela para o Vale dos Leprosos. Com muita caridade, com muita sutileza, com bastante hermenêutica. Mas o Cristo enxerga naquela irmã que havia se perdido nos labirintos do sentimento, nos labirintos do amor, do afeto, nos labirintos da autoestima ou da estima. Enxerga nela a detentora do direito de revelar ao mundo que o Cristo vive, que o túmulo não é capaz de apagar a luz da vida, de que o Cristo não é uma imagem nem um símbolo, Cristo é um Cristo vivo, vivo e operante, vivo e ativo, vivo e guia, vivo e mestre. Ela foi escolhida. E até mesmo Judas Iscariotes, que se equivocou, que acreditou que os fins justificam os meios. Judas Iscariotes, que acreditou que se você tiver apenas as boas intenções e estiver fazendo o que é certo, não importa como você faz, importa. Importa.
Quem segue o Cristo tem que se preocupar muito com como faz as coisas. Porque como você faz, apresenta o Cristo. O seu PowerPoint é como você faz. As pessoas estão vendo a sua apresentação. O que você faz, elas já sabem. O que você faz, elas já sabem. O mundo inteiro sabe o que um cristão faz, ou pelo menos deveria fazer. A pergunta é: como você faz? Eu me recordo, foi num congresso, aqui mesmo. No intervalo, conversava com o Divaldo, e ele me disse assim: meu filho, tem muita gente indo para o inferno pelo caminho do céu. Porque a pessoa está no caminho certo, mas está fazendo tudo errado. Né? Ou melhor, está no caminho certo, mas está fazendo da forma errada. Isso me remete a uma reunião mediúnica que me impactou há muitos e muitos anos atrás. Manifestou-se um espírito vinculado às tradições religiosas e aos costumes dos povos árabes. Naquele momento, eu não era o dialogador. Um outro amigo dialogava. E esse amigo disse assim para o espírito: mas meu irmão, Jesus... Ele falou: por favor, não fale esse nome. E aí ele tomou um susto. Mas por quê? Porque a última vez que eu ouvi esse nome, eram umas pessoas que tinham uma cruz na veste e andavam assim com um crucifixo pendurado. E essas pessoas entraram na minha casa, fizeram tudo o que queriam com a minha mulher, depois assassinaram ela na minha frente, em nome desse Jesus. Depois, fizeram tudo o que queriam com as minhas filhas, com os meus filhos, mataram meus filhos na minha frente, e orando e pronunciando o nome de Jesus. E depois me mataram e colocaram fogo na minha casa. Então, esse nome para mim, né? Aí agora eu vou traduzir, é um nome traumático, né? É esse o Jesus que nós vamos apresentar para os nossos filhos? Essa é a maneira de apresentar Jesus? Então eu comecei com o poema da Adélia Prado, porque ela disse o seguinte: a mãe, percebendo que o pai fazia serão, estava trabalhando ali até tarde, não falou nada, a não ser, coitado, trabalhando duro até essa hora. E foi lá fazer o café, preparar o pão, colocar água quente no tacho, para tomar banho, né, porque não tinha chuveiro. E olha como que ela termina o poema de uma forma lírica e irônica. Não me falou em amor. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. E
Então, a forma mais eficaz, a forma mais eficiente de apresentar Jesus aos nossos filhos é evita usar a palavra de luxo, Jesus. Eles vão nos observar. Eu acho que a coisa mais difícil para um pai e para uma mãe é entender que a única coisa que é criança no filho ou na filha é o corpo. O espírito não. A gente olha assim e fala, nossa, tão jovem, sabe de nada, inocente. Às vezes é um espírito mais velho que você. Né? E eu gosto de contar uma história. Eu levava meu filho todo dia, saía de um bairro difícil, não vou citar aqui para não ofender ninguém. E aquele trânsito, 7 horas ele entrava, tinha que sair 6. Era uma luta. E já saía aquele trânsito, era 45, 50 minutos para chegar na escola dele. Aí chegava na escola, 15 minutos para descer, porque todos os carros de Belo Horizonte iam para a porta daquela escola. Então, um carro me deu uma fechada, ele entrou na frente, ainda xingou. Naquele momento, meu passado milenar veio à tona. Baixei o vidro delicadamente, evangelicamente, com muita classe. Falei, agora eu vou apresentar o Cristo das Cruzadas. Agora a Inquisição vai vir à tona, quando a gente cortava a cabeça e queimava os outros em nome de Jesus. É agora. Parei o carro do lado, baixei o vidro. João Gabriel olhou, 10 anos de idade. Você vai xingar ele? Falei, eu estou pretendendo. Estou querendo muito. Ele falou para mim assim, e se for uma das pessoas que assiste suas palestras? Me deu um gelo. Aí eu subi o vidro, para não correr o risco. Olhei para ele e falou, meu filho, se for alguém que assiste minhas palestras, eu estou desmoralizado. E não xinguei. Mas de onde ele tirou isso? E eu que imaginava. Gente, vocês acham que eu chego em casa falando assim, filho, papai faz palestra. Olha, eu vou te mostrar o roteiro do papai. Olha, tal. Não, nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Mas ele estava observando. Ele estava observando o papai palestrante. O papai que fala de Jesus. Vamos ver esse Jesus do papai, como é que ele é. Vamos ver qual que é a diferença do papai e da pessoa que desce no trânsito e dá um tiro e mata uma pessoa que deu uma fechada nela. Qual que é a diferença? Vamos ver se esse Jesus do papai é só poesia do Parnaso de Além Túmulo ou se é verdade mesmo. É cotidiano. Será que esse Jesus do papai é só retórica? Né? É só retórica?
Aliás, não sei até que ponto isso é historicamente verdadeiro ou não, mas dizem que a Inquisição tinha um lema: misericórdia e paz. Imagina se fosse o contrário, né? Misericórdia e paz, matava e queimava todo mundo. Imagina se fosse outro lema. Então, são em gestos tão simples. São em gestos tão simples. E veja, não tenho aqui a menor pretensão de fazer autobiografia, porque é claro que eu não vou citar aqui todos os maus exemplos que eu dei para o meu filho. Mas só para concretizar o pensamento, eu me lembro de um dia que ele encrespou com um colega de sala, lá saindo do tapa. Não deu nada, foi uma coisa leve. Mas ele chegou transtornado. 14 para 15 anos. Aquele período da vida que você está mais calmo, né? Os hormônios estão bem tranquilos, então você... É um período excelente, inclusive, para começar a meditação, a oração, né? Então ele chegou falando assim: eu vou matar ele, pai. Eu vou matar. Ele achou que eu ia ter alguma reação. Meu Deus, vai matar. Cadê a evangelização? Fiquei claro. Fiquei assim uns 10 segundos em silêncio. Ele achou estranho. Porque ele achou que ia vir assim, tipo, os princípios básicos da doutrina espírita: Deus, Espírito, matéria, pluralidade dos mundos, né? Achou que eu ia fazer um ESD. Fiquei calado. E lembrei aqui do Elahá falando. Falei para ele: está querendo matar ele, filho? Está disposto a viver com ele como seu irmão na próxima? Ele regalou um olho. Sabia, participou de evangelização de uma cidade. Está disposto? Se tiver, vai em fundo. Aí ficou em silêncio. Você vai ter que mediar esse conflito. E sair. Que eu queria só deixar ele com a pulga atrás da orelha. Você vai ter que mediar esse conflito. Aí ficou. Deu 30 segundos, ele foi atrás de mim. E eu lá fazendo café. Como é que é esse negócio de mediar conflito? Falei para ele: filho, Sermão da Montanha fala que tem duas pessoas. Tem o pacífico, que é o estagiário. E tem o pacificador, que é o sênior. Então, o pacífico, ele está no início da jornada. O pacífico não fica criando problema para os outros. O pacífico não fica ofendendo ninguém. O pacífico não é maledicente, não faz calúnia, não ataca ninguém. Ele é pacífico. Ele vive em paz e ele é um amante da paz. Agora, o pacificador, filho, o pacificador é da tropa de elite do Cristo. Aí ele já gostou. Tropa de elite, filho, da tropa de elite do Cristo. Porque é o seguinte, filho, o pacificador é mandado para a guerra. Então, é igual
bombeiro militar. Bombeiro militar, está lá com a farda toda bonita, está preparado, está tudo pronto. Vocês já viram alguém ligando para o bombeiro falando assim, escuta, vai ter um camarão com peixe na brasa, vocês podiam vir aqui. Não. Quando alguém liga para o bombeiro, ele fala, tá pegando fogo, alagou, tem carro boiando na orla de Maceió, não é assim? Aciona o bombeiro. Esse é o pacificador, filho. O pacificador é acionado quando todo mundo perdeu a razão, mas todo mundo acha que está com a razão. O pacificador é acionado quando todo mundo esqueceu do sermão do monte, esqueceu do modelo e guia e acionou o modo gladiador. Ou, se preferirem, o modo espada na orelha. Não é? Como é que é o modo espada na orelha? Você tira a espada e corta a orelha. É simples. Então, quando o caos está instalado, o pacificador é enviado. E o pacificador é um estrategista da paz. Ele é um estrategista da conciliação. Ele é um estrategista do Cristo. Então, eu queria aproveitar para dizer que pai e mãe é meio que corpo de bombeiro de Jesus. A gente é enviado para um lar e você recebe aqueles espíritos puros, né? Sem nenhuma imperfeição, sem nenhum vício. Nenhum deles terá que passar por provas e expiações nessa encarnação. Não é assim que a gente pensa? Não, minha filha, meu filho, não. Esse encarnou, mas não tem expiação nem prova na ficha deles. Então Cristo nos envia como esses pacificadores. E o modo de apresentá-los ao Cristo é, pelo menos, reunindo as migalhas da nossa exemplificação. Reúna pelo menos seus 5 pãezinhos, os seus peixes, de exemplo, de testemunho. O Cristo não está pedindo você trazer uma cesta cheia de pão, não, fica tranquilo. Traga apenas 5 pãezinhos e alguns peixes. E acredite, Ele vai multiplicar. Tuas migalhas de testemunho, tuas migalhas de exemplo. A sua vivência, a sua conduta, vai tocar o coração deles. Porque a coisa mais fina do mundo é o sentimento. E antes de ler os livros da codificação, antes de ler o Evangelho, antes de ler qualquer texto, as pessoas leem a nossa conduta. Por isso Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, diz assim, para encerrar. Depois de fazer talvez a mais extraordinária descrição do ser humano transformado pela doutrina espírita, que é o homem de bem, o ser humano de bem, no próximo item ele começa assim: o Espiritismo, bem compreendido, vírgula,
mas sobretudo bem sentido, conduz aos resultados acima expostos. Então, se a gente sentir, se a gente conseguir levar 5 pãezinhos e alguns peixes, a multiplicação dos pães acontece. Que nós fomos chamados a cooperar com Deus, não a substituí-lo. Muito obrigado. Uma excelente manhã para todos. Em nome da Federação Espírita do Estado de Alagoas, nós agradecemos ao Haroldo Dutra pelas edificantes reflexões e informamos que nesse momento, nós faremos um intervalo de 30 minutos. Lembrando que todos poderão adquirir livros no stand da Federação, que se encontra logo mais na sala ao lado, e também visitem o nosso bazar fraterno. Obrigada. E informamos também que o Haroldo Dutra estará nesse momento autografando na entrada do casarão. TV União Espírita de Maceió. União e solidariedade. Aguardamos a todos em nossa próxima transmissão.